Quanto custa a lealdade? Em um exército convencional, o preço é pago com honra, treinamento e o soldo de um soldado. A lealdade é forjada no fogo do combate e no juramento à bandeira. Mas em uma guerra assimétrica, uma guerra de subversão travada nas sombras, a lealdade é uma mercadoria com preço de tabela. Ela é comprada em dinheiro vivo, em maletas, em transferências criptografadas. Custa, em média, $20.000 por mês para manter um agitador profissional, um líder sindical que pode paralisar um porto estratégico no momento exato. Custa $200.000 para financiar a campanha de um vereador em uma cidade-chave, garantindo que as leis de zoneamento sejam alteradas para favorecer uma empresa de fachada. E custa dezenas de milhões, talvez centenas, para comprar o silêncio e a cooperação de um general que finge não ver as pistas clandestinas na fronteira, ou de um juiz de alta corte que engaveta processos e garante a impunidade dos operadores do sistema. Estes não são números hipotéticos, são os custos operacionais da engenharia do caos, a contabilidade fria da subversão. São os preços da tabela de uma organização criminosa que se disfarça de aliança política, o Fórum de São Paulo. E por décadas eles tiveram um caixa eletrônico ilimitado, um poço de recursos que parecia não ter fundo para financiar seu projeto de poder continental. Mas uma pergunta aterrorizante, um sussurro que virou um grito, começou a ecoar nos corredores de Havana, Caracas e Brasília. O que acontece quando o dinheiro acaba? A resposta não é mais teórica. Estamos vendo a primeira peça do dominó cair. E o som do seu colapso, um estrondo de traição e desespero, está abalando as fundações do poder no Brasil. A ameaça nunca foi apenas ideológica. A soberania do Brasil não está sendo corroída por livros de Marx ou discursos inflamados, mas por contêineres de dinheiro sujo, por transferências bancárias que não deixam rastro. A vulnerabilidade explorada pelo Fórum de São Paulo, com maestria e paciência, é a mais antiga e poderosa fraqueza humana, a ganância. Eles entenderam, muito antes de seus adversários, que para controlar um continente rico em recursos como a América do Sul, não precisavam de um exército de tanques invadindo fronteiras. Precisavam de um exército de políticos, juízes, jornalistas e empresários comprados, operando de dentro das instituições para corroê-las até o ponto de colapso. E para financiar essa gigantesca e dispendiosa folha de pagamento continental, eles executaram um plano diabólico. Transformaram uma nação inteira, a Venezuela, em um narco-estado. Uma gigantesca operação de lavagem de dinheiro a céu aberto, protegida por um governo fantoche e por forças armadas corrompidas, que serve como o caixa eletrônico central do crime organizado. Por trás dessa estratégia continental está a ambição fria, calculista e insaciável da China. Pequim não tem o menor interesse na retórica socialista do foro. Ela se importa com resultados, com acesso, com controle. Cada porto privatizado e entregue a uma estatal chinesa, cada contrato de exploração de nióbio ou lítio assinado a portas fechadas, cada pedaço de infraestrutura de telecomunicações entregue à Huawei por governos corruptos do Fórum de São Paulo, é uma vitória estratégica esmagadora para eles. O atual presidente do Brasil não é o cérebro desse movimento. Ele é uma peça, um gerente de ativos regional, cuja principal função é facilitar a entrega dos ativos estratégicos do nosso país em troca do fluxo de capital que mantém a máquina do foro funcionando e seus membros leais. Eles acreditavam ter criado um sistema perfeito, um ciclo vicioso de crime e poder. Mas eles se esqueceram de uma lei fundamental da física do poder. Toda ação gera uma reação de igual ou maior intensidade, e a reação veio do norte, de forma silenciosa, precisa e absolutamente implacável. Vamos analisar a engenharia do mal em números para que você entenda a escala desta operação. A máquina financeira do Foro de São Paulo,
utilizando a Venezuela como sua plataforma logística e bancária, movimenta um fluxo de caixa que agências de inteligência ocidentais estimam em mais de 50 bilhões de dólares por ano. Para colocar em perspectiva, isso é maior que o orçamento de defesa combinado de todos os países da América do Sul. É um estado paralelo com um tesouro de guerra que faria qualquer nação de médio porte sentir inveja. Esse dinheiro, gerado a partir do narcotráfico, da mineração ilegal de ouro e diamantes, do contrabando e da extorsão, não fica parado em cofres venezuelanos. Ele é injetado diretamente na veia da política sul-americana através de uma rede sofisticada de lavagem que utiliza paraísos fiscais, empresas de fachada no setor imobiliário e até mesmo transações complexas de criptomoedas para apagar sua origem criminosa. Ele financia as manifestações espontâneas que vemos na televisão, com bandeiras e camisetas idênticas que aparecem magicamente para desestabilizar governos que não se alinham aos seus interesses. Ele paga os advogados mais caros do país para defender seus operadores presos, transformando criminosos em perseguidos políticos. Ele garante que as leis certas, aquelas que abrem brechas para seus negócios, sejam aprovadas em congressos nacionais e que as investigações certas, aquelas que chegam perto demais do núcleo do poder, sejam misteriosamente engavetadas. A denúncia de Ciro Gomes, um homem que conhece a máquina por dentro e agora a expõe, sobre os 83 bilhões de reais liberados em emendas pelo governo do atual presidente do Brasil, não é um fato isolado. É um sintoma da doença em seu estágio mais avançado. É a prova da escala de dinheiro que eles se acostumaram a usar para comprar poder e silêncio. Eles criaram um ecossistema de corrupção tão vasto e profundo que a própria ideia de lealdade ideológica se tornou uma piada interna. A única cola que mantém o Foro de São Paulo unido é o dinheiro. Um fluxo constante e confiável de capital sujo que garante que ninguém saia da linha. Era um plano perfeito em sua audácia e maldade, até que um homem, em Washington, decidiu que era hora de fechar a torneira. A contraofensiva não foi anunciada em uma coletiva de imprensa no jardim da Casa Branca. Não houve tanques cruzando fronteiras ou declarações bombásticas. Ela começou com uma assinatura silenciosa em uma ordem executiva confidencial em uma sala segura no Pentágono. O presidente Trump não declarou uma guerra. Ele autorizou uma operação de asfixia financeira em escala total. A inteligência dos Estados Unidos da América, em uma coordenação sem precedentes entre a CIA, a DEA e o Comando Sul, SOLTCOM, mapeou por anos não apenas as rotas físicas do narcotráfico, mas as artérias financeiras digitais do Foro de São Paulo. Eles sabiam que cada barco semi-submersível, carregado de entorpecentes e afundado nas águas quentes do Caribe, não era apenas uma perda de carga. Era um corte direto no pagamento de um político em Brasília, um juiz em Buenos Aires ou um general em La Paz. A quarta frota da Marinha Americana, reativada e equipada com a mais alta tecnologia, estabeleceu uma zona de exclusão letal, uma cúpula de vigilância eletrônica impenetrável. Drones MQ-9 Reaper, que antes caçavam alvos de alto valor nos desertos do Afeganistão, agora patrulham as costas da Venezuela 24 horas por dia, 7 dias por semana, seus sensores Gorgon, Stare, capazes de monitorar uma cidade inteira de uma só vez. Satélites de vigilância da série K-Hole, cuja resolução é um dos segredos mais bem guardados do planeta, monitoram cada movimento suspeito nos portos e pistas clandestinas controlados pelo cartel. A mensagem do secretário de Estado, entregue publicamente, foi um ultimato brutal, disfarçado de aviso diplomático. Parem de enviar seus produtos ou vamos continuar a explodir seus barcos. Isso é a força bruta aplicada com a precisão de um neurocirurgião.
Eles não estão caçando soldados rasos, estão caçando transações, estão caçando os fluxos de dinheiro. E ao fazer isso, o presidente Trump não atacou o corpo do Fórum de São Paulo. Com um único movimento estratégico, ele removeu seu coração financeiro e iniciou uma contagem regressiva para o seu colapso sistêmico. O resultado foi um pânico silencioso, mas absolutamente devastador. O que estamos testemunhando com a aliança de Ciro Gomes não é política, é o som da estrutura rangendo antes de desabar. É o desespero, é o primeiro sinal visível da implosão de um império criminoso. Pense como um membro de alto escalão dessa organização. Por anos, você foi leal não por ideologia, mas porque o pagamento era garantido, pontual e generoso. O dinheiro sempre chegava. De repente, os recursos começam a falhar. As promessas não são mais cumpridas. As reuniões se tornam tensas. O fluxo de caixa que sustentava todo o castelo de cartas foi brutalmente interrompido na fonte. A lealdade comprada, desprovida de qualquer convicção, evapora como água no deserto. O instinto de sobrevivência, o mais básico de todos, assume o controle total. A deserção de Ciro é a primeira grande rachadura na barragem, o primeiro vazamento que anuncia a inundação. Ele é o primeiro operador de alto nível que, com sua experiência e contatos, percebeu que o navio não está apenas com problemas, ele está afundando e está pulando fora para salvar a própria pele antes de ser arrastado para o fundo. A humilhação para o Fórum de São Paulo é total, uma exposição pública de sua verdadeira natureza. Eles, que se vendiam ao mundo como uma força ideológica coesa, lutando pelos oprimidos, foram expostos como nada mais que um cartel de mercenários que se desfaz e se canibaliza ao primeiro sinal de uma crise financeira séria. O pânico, no entanto, não está restrito ao Brasil. Ele ecoa com fúria em Havana, onde o regime cubano depende desesperadamente do dinheiro venezuelano para sobreviver. E ecoa com uma fúria gelada e impotente em Pequim. Os estrategistas do Partido Comunista Chinês, que apostaram bilhões na capacidade do Fórum de entregar o controle dos recursos estratégicos sul-americanos em uma bandeja, agora assistem, incrédulos e humilhados, enquanto seu principal instrumento de poder geopolítico na região se canibaliza por falta de fundos, revelando-se um aliado fraco e pouco confiável. A batalha pelo futuro do Brasil, pela sua soberania e pela sua alma, não será decidida nas urnas em uma disputa democrática convencional. Ela está sendo decidida agora, neste exato momento, nesta guerra invisível de inteligência, logística e asfixia financeira. O que vimos nesta semana com o colapso das alianças da esquerda e o expurgo de antigos companheiros não foi uma simples manobra política para as manchetes de jornais. Foi uma vitória estratégica de proporções históricas. Foi o resultado direto e inequívoco de uma operação de força bruta, concebida e executada com uma clareza de propósito assustadora: destruir o inimigo em seu único e verdadeiro ponto vulnerável, o bolso. A estrutura do Foro de São Paulo, um colosso com pés de barro, construída sobre um oceano de dinheiro sujo, está secando. E em seu lugar, resta apenas o pânico, a traição, a acusação mútua e o desespero. Eles tentarão, em seu último suspiro, nos distrair com crises fabricadas, com narrativas falsas impulsionadas por seus operadores na grande mídia e com a agitação de seus peões pagos nas ruas, criando uma ilusão de poder que não mais possuem. Mas não se enganem. Eles estão sangrando, estão enfraquecidos, estão em retirada. A deserção de Ciro é apenas o começo da cascata de traições que está por vir. Muitos outros, em silêncio, já estão negociando sua saída. Nossa missão, como patriotas que entendem a verdadeira natureza deste conflito, é acelerar esse colapso. A guerra da informação é a nossa principal arma, nosso campo de batalha.
É nosso dever mostrar ao povo brasileiro a verdade por trás das cortinas de fumaça. Compartilhe este dossiê. Exponha a verdade sobre a falência moral e financeira do Foro de São Paulo. Mostre a todos que a força, a estratégia e a determinação estão vencendo. Junte-se a nós nesta luta. Dispare esta munição digital, vença a guerra da informação e garanta que o Brasil nunca mais seja refém de uma organização criminosa internacional.